Olá pessoal, bem-vindos aí ao Conexões Ribeirão, mais uma edição do programa aqui pela TV+, canal 22 da NET, fixo toda terça-feira às 9h30 da noite, com reapresentações diárias do programa. E hoje nós temos a satisfação de estar recebendo aqui o Dr. Marcelo Pedroso Goulart, promotor público estadual aqui de Ribeirão Preto, passou pela coordenação do Núcleo de Políticas Públicas do Ministério Público em São Paulo, né? Depois esteve também como diretor da Escola Superior do Ministério Público. Atualmente ele é coordenador de pesquisa da Escola Nacional do Ministério Público. Então, alguém com uma grande bagagem de discussão, de análise sobre a nossa realidade social, política, jurídica, né? Então, é uma honra e uma alegria, Marcelo, estar te recebendo aqui hoje. O prazer é todo meu, Lar, estar aqui com você. Exato. Marcelo, a gente sabe também da sua relação muito estreita, né, com o pensamento do filósofo italiano Antonio Gramsci. E nós estamos comemorando esse ano 80 anos da morte de Gramsci nos cárceres do fascismo italiano, né? Então, é alguma coisa assim que nos remete a fazer algum tipo de paralelo, algum tipo de relação até bastante estreita com o momento político que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas em escala até mundial, né? Com esse avanço da onda conservadora, né? Principalmente aí no mundo ocidental, né? Enfim, Gramsci, ele e o seu pensamento são importantes para você exatamente por quê? O que você poderia estar falando da relação estreita do pensamento de Gramsci com o momento que nós estamos vivenciando? O Gramsci é uma personagem da primeira metade do século XX, é um grande intelectual italiano, um militante político italiano, né? Nascido no final do século XIX, 1891, e morreu em 1937, né? Portanto, há 80 anos atrás. E ele foi um renovador do pensamento marxista, né? Atualizando o pensamento de Marx para aquele período da história em que ele conviveu, sobretudo em relação às sociedades que se tornaram muito complexas, né? E Gramsci era também um militante político, foi fundador do Partido Comunista da Itália e enfrentou os fascistas e por isso foi preso e praticamente passa grande parte da sua vida nos cárceres fascistas, onde desenvolve todo o seu pensamento, lendo muito e escrevendo muito, né? Os chamados cadernos do cárcere são obras importantes para o mundo da teoria social e teoria política contemporânea. O pensamento de Antônio Gramsci é muito atual, apesar dele ter desenvolvido isso na primeira metade do século XX, suas categorias, o seu pensamento político, as suas ideias sobre educação, cultura, não é? Mas ele é muito atual, não é? Então nós podemos compreender o mundo contemporâneo a partir das categorias do pensamento político de Gramsci. Eu consegui compreender o meu Ministério Público, não é? A partir dessas categorias do pensamento político de Gramsci, né? Porque, como todo mundo sabe, o Ministério Público brasileiro ele é único no mundo, né? Não existe nenhum outro país do planeta um Ministério Público semelhante ao Ministério Público brasileiro. Portanto, ele é muito complexo, né? É muito diferente, é uma verdadeira jabuticaba, né? E, portanto, compreender o Ministério Público como uma instituição estatal que não integra nenhum dos poderes do Estado e tem como função a defesa dos interesses da sociedade, é algo que a ciência política tradicional, o direito constitucional, a teoria do Estado não conseguem explicar, né? E eu fui buscar essa explicação e a compreensão da minha instituição através das categorias do pensamento de Gramsci, né? A teoria do Estado ampliado, né? A questão da hegemonia, né? Do bloco histórico, enfim, são categorias do pensamento do Gramsci que ajudam a compreender o mundo de sua época, mas também o mundo contemporâneo. Claro que atualizando o Gramsci, né? Porque a vida está em movimento, a sociedade está em movimento, as instituições refletem o movimento da sociedade e, portanto, essas explicações precisam sempre ser atualizadas. Então, Gramsci cumpriu um papel importante, né,
vamos dizer assim, na vertente progressista, do pensamento progressista, na metade do século XX, atualizando, sobretudo, a teoria marxista do Estado e da Revolução, e as suas categorias ainda são pertinentes e, claro, merecem ser desenvolvidas a partir da nova realidade do início do século XXI. Marcelo, aprofundando um pouco mais essa discussão, a gente percebe que o pensamento do Gramsci, às vezes ele é tão abrangente, ele assambarca uma discussão tão ampla da vida social e política dos estados e das nações, né? Que, inclusive, ele é importante e é referenciado também pelas suas contribuições, até mesmo para a discussão e o fortalecimento da democracia, né? Quer dizer, você bem disse que ele atualiza o pensamento marxista para aquele período ali, do início do século XX, etc., né? E para a democracia, ele é importante também nesse sentido? Ele é fundamental para a compreensão de uma democracia social, não é? Para uma democracia econômica, né? Para uma sociedade que quer, né, garantir a emancipação social, garantir a liberdade e a igualdade entre as pessoas, né? Portanto, acho que a ideia de democracia e socialismo, essas ideias elas se combinam e elas se desenvolvem a partir de Gramsci, né? Nós tivemos um grande pensador político brasileiro, Carlos Nelson Coutinho, que desenvolveu muito essa ideia. Os próprios comunistas italianos, né, na década de 50, 60 e 70, né, aqueles vinculados ao Partido Comunista Italiano, a partir do pensamento de Gramsci, desenvolveram também a ideia da construção do socialismo pela via democrática, não é? E o Gramsci sustentava isso. Nós precisamos criar uma base cultural que sustente um novo projeto de sociedade. Nós precisamos, a partir da formação de alianças, da construção de um consenso em torno de uma nova concepção de mundo, de um novo modelo de sociedade e de Estado, né, ir avançando no sentido de aprofundar a democracia. Tanto que nós podemos falar em processo de democratização. Não é? Nós vivemos intensamente um processo de democratização. Devemos caminhar nesse sentido. É claro que a história ela não se faz linearmente, nem de forma ascendente e linear. Claro, é fluxos e contrafluxos, avanços e retrocessos, mas, enfim, nós temos um saldo positivo no processo de democratização, sobretudo do século XVIII para cá. Nós vemos as conquistas da burguesia revolucionária, com as revoluções burguesas, a Revolução Francesa, né? A universalização dos direitos individuais. Foi uma conquista importante, hoje isso já está consolidado, né? Nós vimos no século XIX a conquista dos direitos, a ampliação dos direitos de participação política, né? A própria classe operária conquistando o direito de organização sindical, de organização partidária, ocupando os parlamentos, fazendo a disputa não só na sociedade, mas também nos parlamentos em torno dos novos direitos sociais, dos direitos dos trabalhadores, ingressando no século XX, né? Ampliação para os direitos difusos, um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito ao desenvolvimento, direito à paz mundial. Portanto, esse é um processo de ampliação, né, da participação, né, e a conquista de direitos que também de cidadania que também se ampliam, né? Então, o processo de democratização ele vai se aprofundando, né? Então, isso a gente pode fazer esse balanço, vamos dizer, dos últimos 3 séculos com um balanço extremamente positivo. É claro que isso não se deu, como eu disse aqui, de forma linear e ascendente. Nós temos momentos de retrocesso. E hoje vivemos no planeta e no Brasil um momento de refluxo, né? Isso fica muito claro. O que acontece no Brasil de hoje, né? Com a contra-reforma trabalhista, a contra-reforma previdenciária, a contra-reforma da legislação ambiental, enfim, isso mostra que nós estamos vivendo um momento de refluxo, né? No Brasil nós avançamos muito, né, ali no final da ditadura militar, com a reorganização da sociedade, com os movimentos sociais saindo à rua, né? Enfim, nós conseguimos a anistia, nós conseguimos o fim do AI-5, nós conseguimos a Constituinte, né? E o início de um processo de democratização, e isso se reflete no campo das conquistas dos direitos, né? Já logo posteriormente à própria edição da Constituição, nós tivemos alguns avanços na legislação e o início de lutas no sentido da efetivação desses novos direitos consagrados na nova ordem constitucional e na nova legislação que surgiu no pós-constituinte.
Mas aí, no Brasil, a onda neoliberal chega com Fernando Collor, né, com Fernando I, depois temos Fernando II, Fernando III, Fernanda, né, enfim, uma série de... A era fernandista, que é uma era de avanço, né, do chamado projeto neoliberal, que se choca com o projeto democrático da Constituição de 1988. Né? E, enfim, nós estamos vivendo, nesse momento pós-golpe de 2016, né, um momento de aceleração desse refluxo, mas com a possibilidade de os democratas retomarem, né, as rédeas do processo político, e ali adiante nós vamos, de novo, voltar a um momento de conquista de direitos de cidadania. Um intervalinho rapidinho, daqui a pouco estamos voltando de novo aí com o Dr. Marcelo, aqui no Conexões Ribeirão. TV Mais, paixão por Ribeirão. Você já pensou em veicular seu nome ou sua empresa na mídia e ganhar destaque? Você gostaria de ser visto como um especialista em alguma área, tanto em Ribeirão Preto quanto em outras cidades da nossa região? Pois com a Davi Florim Comunicação Planejada, tudo isso pode ser possível? Conte com quem tem mais de 10 anos de experiência em comunicação e jornalismo e sabe como transformar o seu interesse em uma bela reportagem, além de divulgar e proteger a sua marca. Seja visto, atraia clientes. A Davi Florim Comunicação Planejada tem contatos com centenas de comunicadores e jornalistas de várias cidades e pode beneficiar você ou a sua empresa, proporcionando-lhe reconhecimento e respeito. Oferecemos assessoria de imprensa, treinamento para entrevistas, produção de jornais e revistas, assessoria jurídica e marketing digital diferenciado, com a criação de programas do cliente e sua disponibilização nas redes sociais. Conte com a gente, seja referência em seu segmento. Passe seu horário de almoço na companhia desse gordinho simpático e dessa linda morena. Juntos, eles proporcionam um programa mais interativo, informativo e muito descontraído. Venha saber mais sobre os assuntos que fazem parte da sua rotina e ainda se divertir muito. Programa Holofote, de segunda a sexta, ao vivo, 11h30 da manhã. TV Mais, paixão por Ribeirão. Marcelo, eu gostaria de aprofundar um pouco mais com você uma das categorias do pensamento do Gramsci, que é exatamente a categoria da hegemonia, né? E nós tivemos aí, antes desse refluxo político, social, que nós estamos vivenciando hoje, um período, né, de mais ou menos aí uns 12 anos, 10, 12 anos, do governo do Partido dos Trabalhadores, né? Você acha que se perdeu uma grande oportunidade naquela época de se construir uma nova hegemonia? E talvez seja isso, Marcelo, uma das razões, né, do advento, então, dessa crise que nós estamos observando hoje? Sem dúvida. Nós vivemos, como eu disse, naquele período do final da ditadura militar e do início do processo de democratização, um momento de grande efervescência social, de reorganização dos movimentos sociais no Brasil e, portanto, com um fortalecimento do campo progressista. E houve a possibilidade, e conseguimos algumas conquistas importantes nesse processo de democratização, da luta pela hegemonia democrática, vamos dizer assim. Né? Então a gente verifica que no processo constituinte houve um certo equilíbrio, talvez o único na história do Brasil, um certo equilíbrio na disputa política entre as forças progressistas e as forças conservadoras. E isso resultou numa Constituição avançadíssima. Né? A Constituição brasileira, a Constituição de 1988, ela é muito avançada, né? Ela define um Estado social para o Brasil, né? Uma democracia econômico-social, ela tem um amplo catálogo de direitos fundamentais, civis, políticos, econômicos, sociais, né? E ela dispõe de instrumentos para a efetivação desses direitos, inclusive a previsão de políticas públicas, como, por exemplo, a política agrária, a política educacional, a política de saúde, a política de assistência social, né, as diretrizes gerais dessas políticas públicas para orientar a ação dos governos e a ação da cidadania. Né? Então, houve, naquele momento, né, da grande movimentação da sociedade, do fortalecimento das forças progressistas, né, da luta desenvolvida na Constituinte, quando essas forças ocuparam, né, literalmente o Congresso Nacional. Né, nós conseguimos
criar uma base, pelo menos um arcabouço jurídico, né, político, no sentido de favorecer a ampliação da cidadania, o aprofundamento de uma democracia econômica e social no Brasil. Né? Então nós estávamos aí construindo, né, uma hegemonia democrática, né? A formação de alianças importantes, né? E algumas conquistas do ponto de vista formal da conquista de direitos e o início de implementação de algumas políticas públicas. Né? No entanto, a elite brasileira, evidentemente, notando isso, né, aqueles que sempre conduziram o processo político e econômico no Brasil não permitiram que isso avançasse muito. Né? E houve o início do processo de, vamos dizer assim, de mercantilização de todos os espaços da vida. Quando a gente vê o fenômeno da corrupção, isso é muito marcante, porque se explora a corrupção como um fenômeno pessoal. Né? É aquele fulano que é um mau caráter, que é um desonesto e comete a corrupção. A corrupção, na verdade, é algo muito maior do que isso. Né? É um processo de mercantilização da vida que reflete, né, o avanço do capitalismo em nível global, e o capitalismo, para avançar, né, ele precisa, não é, se reproduzir, ele precisa ocupar todos os espaços, criar nichos do mercado. Não é só o mercado tradicional, né, da fábrica, né, do comércio, não é, da indústria. Não, ele precisa ocupar outros espaços para poder se reproduzir, e ocupou o espaço da política. Então a política virou o espaço da compra e venda. Então tudo tem seu preço. O voto tem seu preço. O mandato tem seu preço e, evidentemente, que o financiamento de campanha é o mecanismo que se tem para mercantilizar ao nível que nós chegamos no Brasil contemporâneo esse espaço da política, e vai chegando em outros espaços. É espaço da cultura. O futebol, né, virou um grande negócio, e o Brasil, como um país, né, subdesenvolvido, né, o futebol brasileiro, ele perdeu muito a sua capacidade. E até a corrupção também, a tal corrupção se imbricou com ele, né? No futebol. Né? Então, é a hegemonia, né, dessa visão mercantilizada da vida, né, que se construiu nessa fase, né, e ela se sobrepôs àquilo que o Brasil e mesmo os países europeus, né, com a democracia social, estavam conseguindo avançar. Esse é um fenômeno mundial que atinge também o Brasil nesse campo da luta pela hegemonia. Mas o que acontece especificamente aqui, usando categorias do Gramsci? Né? Nós deixamos de fazer a disputa entre grandes projetos de sociedade. Esse é um fenômeno também geral e nacional. Então havia, por exemplo, na década de 60, na década de 70, período em que nós nos formamos, né, tivemos a formação, sobretudo educacional, universitária, nós tínhamos dois grandes modelos, o capitalismo e o socialismo. Né? Havia essa disputa no mundo. Né? Quando o capitalismo vence, a experiência do socialismo real ela desaparece do cenário e o capitalismo se torna global. Quer dizer, essa disputa entre grandes modelos de sociedade e de Estado, elas desaparecem. Quer dizer, deixa-se de fazer a grande política, que é justamente a disputa entre projetos e a perspectiva da mudança social, da mudança do Estado e assim por diante. E tudo se reduz à pequena política. Então, o que nós assistimos no Brasil? O Partido dos Trabalhadores, que surge na pós-ditadura como a esquerda hegemônica no Brasil e que, na sua origem, não é, tinha como objetivo a luta pela hegemonia, não a luta imediata pelo poder, né, mas a luta pela hegemonia, né, e, portanto, para fazer a grande política, a luta pela transformação social, que é uma luta de longo prazo, né, ela se rende, né, com a perspectiva de vitória que se dá na eleição de 1989, ali o Partido Trabalhador percebe que ele pode chegar ao poder e abandona, né, a luta pela construção de uma hegemonia democrática, né, de uma sociedade mais justa, e passa a fazer a pequena política, a luta do poder pelo poder. E chegando ao poder, a luta pela manutenção do poder. E se torna um partido da ordem, reproduzindo todas as mazelas dos partidos tradicionais. Não é isso que acontece. Essa, me parece, que é a história do Partido dos Trabalhadores recente, quer dizer, traindo a expectativa daqueles que queriam fazer a grande política, a luta pela transformação, que é uma luta de longo prazo. Não é a luta pelo poder imediato, mas é criar bases culturais para que a própria sociedade, tomando consciência de que é possível a construção de uma sociedade mais justa, ela vá, no futuro, sustentar um novo projeto.
Isso, infelizmente, se frustrou no Brasil. E chegamos ao ponto que chegamos hoje, né? E veja que o ano que vem nós teremos novas eleições para o presidente, renovação do Congresso, governadores, assembleias, etc. Ô, Marcelo, qual a sua perspectiva? O que você está esperando de agora até as eleições do ano que vem? Essa recomposição de forças, essa situação em que nós estamos vivendo hoje, tem um horizonte esperançoso ou ainda bastante sombrio aí pela frente? O que você está achando? O Gramsci dizia que nós precisamos ser pessimistas na inteligência e otimistas na vontade, na ação. Eu sou um incorrigível otimista, portanto eu acredito que sempre é possível se continuar a luta para a construção de uma sociedade mais justa. Mas vejo que no curto prazo, e o realismo da razão nos mostra isso, que nós vamos viver ainda momentos de maior retrocesso no curto prazo. Isso é inevitável. Um dos erros do Partido dos Trabalhadores no poder foi justamente não investir nas mudanças culturais, na formação para o exercício da cidadania. Apostou no consumismo, na elevação um pouco da renda das classes populares e transformá-los em consumidores e não em cidadãos. E, portanto, a partir do momento que bate no bolso a crise, que é geral, evidentemente que esse consumidor ele vai votar naquele que promete garantir o poder de compra a ele e, portanto, as questões da cidadania ficam no plano secundário. Então, eu vejo que no curto prazo nós vamos ter mais retrocessos em relação às contrarreformas no campo legislativo, nós vamos perder ainda alguns direitos que conquistamos arduamente nos últimos anos, mas com a possibilidade, com o sofrimento do povo que virá em decorrência dessa política econômica que gera miséria e pobreza, nós vamos gerar a possibilidade de um novo movimento de organização da sociedade, a luta pela busca de um novo modelo, quem sabe uma catarse que promova movimentos, a rearticulação do povo sofrido e das forças progressistas no sentido de retomar as rédeas das disputas políticas nas próximas décadas. Mas isso é um processo lento. E o pensamento de Gramsci, então, continua atualizado e super perfeitamente aplicável à análise do que nós estamos vivendo agora e nos próximos meses, próximos anos. Isso. Nós vivemos hoje a hegemonia da pequena política e o PT deu uma grande contribuição para que isso acontecesse e nós precisamos voltar a pensar em projetos de sociedade e disputas no nível da grande política. Eu acho que a crise pode levar a que isso venha a acontecer e retomarmos a luta pelo aprofundamento da democracia daqui para frente, daqui a uns anos. E o Ministério Público, Dr. Marcelo, que está à frente, inclusive, dessa operação, dessa investigação aí, você acha que o Ministério Público tem cumprido sua função nesse aspecto de combate à corrupção? Olha, o Ministério Público reflete o movimento da sociedade, portanto, o Ministério Público também vive a sua crise. O Ministério Público, no pós-constituinte, contribuiu muito para o avanço dos direitos da cidadania. As leis ambientais pegaram, o Estatuto da Criança e do Adolescente pegou, graças a uma ação firme do Ministério Público, aliado às forças progressistas. Não como uma instituição messiânica que vai resolver o problema da humanidade, mas o Ministério Público que compreende o seu papel na sociedade e, junto com outras forças sociais progressistas, fazem a luta social e a luta institucional no sentido da consolidação dos novos direitos na perspectiva da construção de uma sociedade democrática. A partir de meados dos anos 90, final dos anos 90, internamente, isso é reflexo do movimento da sociedade, não é uma coisa que acontece exclusivamente no Ministério Público, nós sobrepusemos a pauta corporativista à pauta institucional. Então, todo aquele processo que vinha desde a década de 40, pelo menos, de avanço do Ministério Público, em termos da construção desse novo perfil e único no mundo, de uma instituição comprometida com a transformação social, isso se perde na pauta corporativista e, portanto, o Ministério Público hoje vive uma crise e não conseguiu se atualizar, se reestruturar para enfrentar os novos tempos. Portanto, nós temos um conteúdo novo, a autonomia institucional, os instrumentos para fazer a luta pela emancipação social, no entanto, uma estrutura ainda arcaica e velha que não permite
não é, o desenvolvimento pleno da instituição. Portanto, toda a ação do Ministério Público é marcada por essa contradição. A respeito da Operação Lava Jato, que é o que hoje aparece de ação do Ministério Público, nós temos as contradições, nós temos grupos de promotores que atuam discretamente, fazendo um excelente trabalho no sentido de combater a corrupção no Brasil. Existem grupos mais midiáticos, né, que se perdem, né, nessa ultraexposição e às vezes até contribuem para o cometimento de medidas mais arbitrárias e contrariando os princípios, né, do Estado Democrático de Direito. Portanto, o combate da corrupção ele é importantíssimo, o Ministério Público cumpre esse papel, mas com essas contradições que nós constatamos diariamente no noticiário da imprensa. Muito bom. Tivemos hoje uma verdadeira aula de cidadania, de democracia, do pensamento de Gramsci, da aplicação desse pensamento para que se possa fazer uma análise mais abalizada do momento de crise que nós estamos vivendo hoje no país e no mundo, né? Marcelo, só tenho a agradecer, foi muito bom sua vinda aqui, né? Esperamos que de outras vezes também você se disponha a voltar ao Conexões Ribeirão para a gente estar discutindo outras questões pertinentes e de interesse aí da sociedade e da nossa população. Muito obrigado por ter vindo e por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui participando do seu programa e conversando com o seu público. Ótimo. E na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, né, nós teremos outro Conexões Ribeirão aqui pela TV+, canal 22 da NET. Até lá! TV+, paixão por Ribeirão.